Bom, olá pessoal, eu sou o Lucas Monteiro de Carvalho e hoje a gente vai estar falando sobre o artigo com o tema Parametric Integer Programming Algorithm for Upper-Level Mixed Integer Programs. Esse artigo foi retirado da revista J, com o periódico Journal of the Optimization, Teoria em Aplicação, e a gente vai estar discutindo um pouco sobre esse artigo no vídeo de hoje. Bom, para a gente entender como funciona a otimização em binível ou programação em dois níveis, vamos fazer a seguinte analogia. Imagine que a gente tem um jogo de estratégia com dois jogadores, onde um jogador é o líder e outro jogador é o seguidor. Bom, o que o líder faz? Ele dita as regras do jogo e toma as decisões primeiro. Já o seguidor, ele observa a decisão do líder e toma a sua própria melhor decisão. Bom, o líder sabe que para cada decisão que ele tomar, o seguidor irá reagir de maneira mais otimizada para si. Portanto, o problema do líder é mais complexo. Por exemplo, qual decisão o líder deve tomar, sabendo que, de antemão, qual seria a reação do seguidor para que o resultado seja o melhor possível para ele? Isso é um problema de otimização que tem outro problema de otimização embutido nele. Bom, isso ainda fica mais difícil quando as decisões não são apenas valores, por exemplo, um preço de 10,50 ou 10,25, mas são decisões inteiras. Por exemplo, devo construir uma fábrica? Sim ou não. Decisões de contagem. Quanto, quantos funcionários eu devo contratar? A resposta deve ser um número de 20, 21, um número inteiro, e não um número quebrado, como 20,5. Isso é um problema clássico B-level. Ele envolve tanto decisões inteiras quanto contínuas, e se torna um problema B-level de programação inteira mista. Estes são considerados alguns dos programas de otimização mais difíceis de resolver do mundo. Bom, agora que a gente entendeu como funciona o problema, a gente vai falar do que se trata a solução imposta pelo artigo. Bom, ele traz um algoritmo, um método, que resolve esses problemas de programação de binível inteira mista. Em vez de usar abordagens tradicionais, que são muitas vezes lentas e às vezes inviáveis, os autores do artigo propõem uma abordagem inovadora, usando uma programação paramétrica. Bom, como funciona a solução que o artigo propõe? Vamos pensar na abordagem do jogo de adivinhação. O líder tenta uma estratégia. Exemplo, ele passa a cobrar um imposto de R$ 50 por tonelada. A gente resolve o problema do seguidor para ver como ele reage, vê o resultado final. E depois a gente tenta outra estratégia. Exemplo, a gente aumenta o imposto para R$ 60 por tonelada. Se a gente fizesse isso, repetiríamos isso tudo, isso levaria uma eternidade. O algoritmo, ele trata a decisão do líder como um parâmetro e ele constrói um mapa de reação completo do seguidor. Por exemplo, vamos mapear a reação. O algoritmo ele pega e analisa o problema do seguidor, escova os pontos críticos. Por exemplo, ele testa não todos os valores de imposto, mas ele calcula que entre R0 e R79, por exemplo, digamos, entre R$ 0 e R$ 79, a melhor reação é pagar o imposto aproximadamente a R$ 80. A melhor reação muda e passa a ser investir em tecnologia limpa. Então, por exemplo, temos o passo 2. A gente constrói uma função matemática que vai descrever perfeitamente o comportamento do seguidor para qualquer decisão que o líder vai tomar. E o passo 3, a gente otimiza o líder com esse mapa de reações completo em mãos. O problema se torna muito mais simples. Ele não precisa mais adivinhar. Ele pode simplesmente olhar o mapa e escolher a decisão que leva diretamente ao melhor resultado possível.
Então, em resumo, o que ele faz? Ele resolve um problema de forma estratégica, é, hierárquica, que é extremamente difícil quando envolve decisões de sim ou não vantagens. E o artigo ele vai apresentar uma solução poderosa para esse tema. Ele vai propor um algoritmo que, em vez de testar soluções na base da força bruta, ele vai criar um mapa coletando várias informações de como o seguidor iria reagir e vai permitir o líder ditar regras para encontrar a estratégia perfeita de forma mais eficiente. Bom, para a gente entender como funciona a otimização em binível ou programação em dois níveis, vamos fazer a seguinte analogia. Imagine que a gente tem um jogo de estratégia com dois jogadores, onde um jogador é o líder e outro jogador é o seguidor. Bom, o que o líder faz? Ele dita as regras do jogo e toma as decisões primeiro. Já o seguidor, ele observa a decisão do líder e toma a sua própria melhor decisão. Bom, o líder sabe que para cada decisão que ele tomar, o seguidor irá reagir de maneira mais otimizada para si. Portanto, o problema do líder é mais complexo. Por exemplo, qual decisão o líder deve tomar, sabendo que, de antemão, qual seria a reação do seguidor para que o resultado seja o melhor possível para ele? Isso é um problema de otimização que tem outro problema de otimização embutido nele. Bom, isso ainda fica mais difícil quando as decisões não são apenas valores, por exemplo, um preço de 10,50 ou 10,25, mas são decisões inteiras. Por exemplo, devo construir uma fábrica? Sim ou não. Decisões de contagem. Quanto, quantos funcionários eu devo contratar? A resposta deve ser um número de 20, 21, um número inteiro, e não um número quebrado, como 20,5. Isso é um problema clássico B-level. Ele envolve tanto decisões inteiras quanto contínuas. Se torna um problema B-level de programação inteira mista. Estes são considerados alguns dos programas de otimização mais difíceis de resolver do mundo. Bom, agora que a gente entendeu como funciona o problema, a gente vai falar do que se trata a solução imposta pelo artigo. Bom, ele traz um algoritmo, um método, que resolve esses problemas de programação de binível inteira mista. Em vez de usar abordagens tradicionais, que são muitas vezes lentas e às vezes inviáveis, os autores do artigo propõem uma abordagem inovadora usando uma programação paramétrica. Bom, como funciona a solução que o artigo propõe? Vamos pensar na abordagem do jogo de adivinhação. O líder tenta uma estratégia. Exemplo, ele passa a cobrar um imposto de R$ 50 por tonelada. A gente resolve o problema do seguidor para ver como ele reage, vê o resultado final. E depois a gente tenta outra estratégia. Exemplo, a gente aumenta o imposto para R$ 60 por tonelada. Se a gente fizesse isso, repetiríamos isso tudo, isso levaria uma eternidade. O algoritmo, ele trata a decisão do líder como um parâmetro e ele constrói um mapa de reação completo do seguidor. Por exemplo, vamos mapear a reação. O algoritmo ele pega e analisa o problema do seguidor, escolhe os pontos críticos. Por exemplo, ele testa não todos os valores de imposto, mas ele calcula que entre R0 e R79, por exemplo, digamos, entre R$ 0 e R$ 79, a melhor reação é pagar o imposto aproximadamente em R$ 80. A melhor reação muda e passa a ser investida em tecnologia limpa. Então, por exemplo, temos o passo 2. A gente constrói uma função matemática que vai descrever perfeitamente o comportamento do seguidor para qualquer decisão que o líder vai tomar. E o passo 3, a gente otimiza o líder. Com esse mapa de reações completo em mãos, o problema se torna muito mais simples. Ele não precisa mais adivinhar.
Ele pode simplesmente olhar o mapa e escolher a decisão que leva diretamente ao melhor resultado possível. Então, em resumo, o que ele faz? Ele resolve um problema de forma estratégica, é, hierárquica, que é extremamente difícil quando envolve decisões de sim ou não vantagens. E o artigo ele vai apresentar uma solução poderosa para esse tema. Ele vai propor um algoritmo que, em vez de testar soluções na base da força bruta, ele vai criar um mapa coletando várias informações de como o seguidor iria reagir e vai permitir o líder ditar regras para encontrar a estratégia perfeita de forma mais eficiente. Bom, para a gente entender melhor sobre o método do artigo, vamos desenhar um gráfico. Esse gráfico é o exemplo do 1.1 do artigo. Ele fala sobre o caso misto, onde a gente tem o nosso Z, que seria o líder, um valor contínuo entre 0 e 1, e a gente tem o X, que seria o nosso seguidor, um valor inteiro entre 0 e 1. Então, vamos fazer o primeiro caso, o caso A. Digamos que nosso líder escolheu o valor zero, ou seja, o Z é igual a zero. Nosso seguidor ele tem duas opções. Ele pode escolher o x igual a 1 ou o x igual a zero. A regra sempre é escolher o menor valor. Então, o nosso menor valor é o zero. Portanto, a gente satisfaz aquela seguinte, seguinte regra, em que o nosso z tem que ficar entre zero e x e 1. Ou seja, a gente escolheu um z e nosso x só pode ser entre o zero e 1. Aí a gente escolhe o menor valor. Nosso menor valor seria o zero. Vamos para o caso 2. Vamos chamar ele de caso B. Digamos que nosso líder escolheu o valor 0,5, que está nesse intervalo aqui. Esse seria. Pronto. A gente tem duas opções para o nosso seguidor. A gente tem a primeira opção, que é x igual a zero. A gente tem a segunda opção, que é o x igual a 1. Aí a gente faz a verificação. Quando o x é igual a zero, o zero ele é maior ou igual a 0,5? Não. Portanto, a gente não pode escolher ele. O x, ele é. Podemos escolher o x igual a 1. Nesse caso também. A gente já definiu aqui. Quando o x é 1. Ele é maior ou igual que 0,5? Verdadeiro. Portanto, o nosso x seria o 0,5. 1. Então, o nosso ponto seria é, entre 0 menor ou igual a 0,5 e menor ou igual a 1. Bom, você percebeu da maneira que eu escolhi o x? Essa maneira é um, uma regra que está escrita no artigo, que diz que a gente só pode escolher um x maior ou igual a z, ou seja,
Nesse caso, a gente escolheu somente o x quando ele é maior que z, que é o valor do líder, ou quando ele é igual ao valor do líder. No caso A, quando a gente diz que o z é igual a zero, nosso x só poderia ser um ou zero. Por quê? Porque o zero ele é maior ou igual que o z, pois o z vale zero, e o x igual a 1 é maior ou igual a zero. Ou seja, nesse caso lá, a gente poderia ter dois valores, o x igual a 1 e o x igual a zero. No segundo caso, quando a gente escolheu 0,5, a gente tem dois valores. A gente tem o x igual a zero e o x igual a 1. Mas a gente não pode pegar o x igual a zero, pois a gente não vai satisfazer a regra do método que diz que o x ele é igual a o maior ou igual a z. Como o z é 0,5, se a gente escolher zero, o zero é menor que 0,5. Então a gente só pode escolher um. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos fazer o caso C. Então, digamos que a gente tenha que o z tenha escolhido o valor 0,8. Aí a gente tem dois casos para x igual a zero ou x igual a 1. Se o x for igual a zero, ele vai ficar assim. Nesse, ele não vai satisfazer a nossa condição. Ou seja, a gente não pode pegar o x igual a zero, pois ele não é maior, não é igual a 0,8. Mas a gente pode pegar o x igual a 1, pois o x igual a 1 ele é maior que 0,8, satisfazendo a condição. Portanto, nesse caso, a gente só pode escolher o x igual a 1. Ficou, acredito que ficou bem claro agora sobre esse método. Bom, aqui eu desenhei um gráfico que esboça perfeitamente o conjunto de soluções desse problema. Primeiro, o primeiro conjunto não é convexo, pois a gente não pode traçar uma linha de uma solução a outra e permanecer nesse conjunto. E o mais importante, o conjunto não é fechado. Existe um buraco entre zero e 1. O artigo ele trata do termo ínfimo, que seria ínfimo de o que seria o ínfimo? O ínfimo ele seria o valor que o líder pode perseguir e chegar infinitamente perto, mas nunca pode realmente tocar. Isso que o problema desse artigo ele é formulado como ínfimo e não mínimo. Portanto, o objetivo do líder é minimizar menos x mais z, a função ínfima. O líder ele adoraria escolher um ponto entre 0 e 1, que lhe daria um valor menos 1, mas esse valor não existe. E o melhor que o líder pode fazer, ele pode escolher esse valor x igual a 1 e o z mais próximo de zero, como 0,001. O valor aproxima-se de menos 1, mas nunca vai atingir. Por isso o artigo usa a palavra ínfimo, o valor que nunca é alcançado. Bom, eu desenho um gráfico para a gente entender melhor o exemplo do artigo. O exemplo 1.1 do artigo, que fala sobre o problema misto. Eu desenho um gráfico onde a gente tem Z, que seria o nosso líder, e X, o nosso seguidor. A gente tem um intervalo de 0
até um para o líder e de zero até um para o seguidor. No artigo, a gente tem o seguinte lema, onde o seguidor só pode escolher valores entre, ou seja, o valor tem que ser maior ou igual ao do líder. Vamos fazer um caso hipotético aqui. O caso A. Vamos fazer. No caso A, o líder ele escolhe o valor 0,5. O seguidor ele tem que escolher duas opções. Ele tem entre o x igual a zero ou x igual a 1. Ele não pode escolher o x igual a zero, pois x igual a zero não satisfaz o seguinte teorema, pois ele é menor do que o líder. Então, só nos resta a opção x igual a 1, pois 1 ele é maior do que 0,5. Vamos fazer outro exemplo. Caso B. Bom, digamos que o nosso líder escolheu o valor zero. O x ele tem duas opções, entre zero e 1. A gente pode escolher x igual a zero e satisfazer o teorema, pois zero é igual a zero. Ou a gente pode escolher o x igual a 1, pois 1 é maior ou igual que zero. Portanto, para esse caso, a gente tem duas escolhas. Mas qual escolha seria adequada? Seria a menor, que seria o x igual a zero. Vamos fazer um terceiro caso para fixar bem. Digamos que o líder escolheu o valor 0,9. Temos duas opções, x igual a zero, x igual a 1. Obviamente, o x só pode ser 1, pois se escolhermos o zero, nós vamos satisfazer o lema do artigo. Portanto, para esse caso, a gente tem somente uma opção, que é o x igual a 1.
Bom, como a gente viu, a gente tem um problema que possui um conjunto não fechado e um ínfimo. A pergunta que fica é, como a gente faz um computador resolver esse problema? Como ele pode encontrar um valor que nem sequer existe no conjunto de soluções? Bom, o artigo ele fala que existem abordagens na literatura que usam ideias tradicionais, como o branch and bound, que é um algoritmo de força bruta, ou planos de corte, mas ele rapidamente também fala que existem é, inúmeros pitfalls, ou armadilhas, ao aplicar essas ideias em um cenário bilíngue. Outro algoritmo também conhecido que o artigo cita é o de Mori-Bert, que só funciona se as variáveis de z forem inteiras, que também não vai resolver nosso caso, pois ele é incapaz de resolver nosso exemplo. Ele não consegue diferenciar o mínimo de um ínfimo. Aí a gente também tem os algoritmos como o de Denevor e Ralph, que lidam exclusivamente com o caso onde x e z são inteiros, também que não resolve nosso caso. E outra coisa que o artigo cita é que nenhum desses algoritmos, os artigos deles não citam o tempo de execução desses algoritmos. Bom, aqui o artigo, os autores do artigo falam que existem três contribuições principais que resolvem esse problema. A primeira contribuição, eles vão apresentar um algoritmo que resolve o problema misto em sua totalidade e consegue identificar o ínfimo alcançado. Ele encontra a solução ótima. Ele também não é como nosso exemplo. Nenhum algoritmo anterior vai conseguir fazer isso. Ele está apresentando aqui no item 1. No item 2, o algoritmo ele fala que ele roda em tempo polinomial, ou seja, quando a dimensão do seguidor n é fixa, isso é uma grande coisa. É a primeira garantia de que a gente vai ter uma otimização desse tipo, bilevel, discreta. E o nosso terceiro item, que no caso ele fala que o ótimo não existe. O algoritmo dele ainda é útil. Você pode pedir uma solução quase perfeita, você dá a ele uma tolerância chamada E, e o algoritmo encontra a solução que está próxima do ínfimo e faz isso rapidamente. Portanto, o artigo não apenas aponta uma falha nos métodos existentes, mas ele também entrega um algoritmo que resolve essa falha e prova de como ele é rápido e como lida com os casos complicados. Aí, nas próximas sessões, a gente vai mergulhar nos detalhes técnicos de como eles alcançaram isso. Bom, a gente viu no segmento anterior, o artigo ele nos apresentou é, um conjunto de problemas de caso misto, que são os conjuntos não fechados e os ínfimos não alcançados. Agora, na seção 2 ele faz o oposto. Ele constrói todo o alicerce para mostrar como o algoritmo vai resolver esse problema. Para fazer isso, a gente vai estabelecer todas as regras do jogo. Aí eu vou dividir em três partes. A receita, que seria o que é uma instância, as cercas, que seriam a suposição de limitação, e o prêmio, a consequência mais importante. Bom, vamos começar no passo 1. Primeiro, o artigo ele vai definindo o que é uma instância de problema. Pense como uma receita de bolo. Ela não é a ideia geral do bolo, mas a lista exata de ingredientes para um problema específico. O que seriam esses ingredientes? Todas as letras das equações.
as dimensões D, N, H, M, as matrizes A, B, C, D e os vetores C, E, Φ, U, P, os custos e os objetivos dos limites de regras. Então, o artigo ele vai mencionar o tamanho de uma entrada binária. Isso é um termo em computação para dizer basicamente que o tamanho da nossa entrada, qual seria o tamanho da nossa entrada. A gente vai provar que o algoritmo é rápido, a gente precisa saber o quão grande é o problema que ele está resolvendo. Então, a gente vai falar agora o que são as cercas. Para que o problema seja solucionável, ele não pode ir para o infinito. Os autores precisam colocar duas cercas no problema. A gente faz duas suposições de limitação. A primeira cerca seria a suposição de que o poliedro P, o conjunto de regras do líder, é limitado. Significa que o universo de todas as soluções cabe dentro de uma caixa gigante, e o líder não pode escolher z igual a 1, 1 milhão, 1 bilhão ou 1 trilhão, um limite infinito. A segunda cerca. Mesmo que o líder escolha um z dentro da caixa, o conjunto de opções do seguidor também é limitado. O seguidor também está preso em uma caixa finita de opções. Então, o resumo dessas cercas que eu estou falando seria basicamente que ninguém pode fugir para o infinito. O problema ele está contido em uma cerca. Agora a gente tem as receitas, que seria as nossas entradas, e as limitadoras. Então, como a gente delimitou as cercas, o problema só vai ter duas saídas. Ou ele é infactível, não existe nenhuma solução, ou ele tem um ínfimo delimitado. O melhor valor é um número infinito como menos um, 5 ou 2. Nós podemos checar rapidamente qual dessas opções é a correta. O artigo cita o algoritmo de Lenstra como uma ferramenta que pode nos dizer sim ou não se existe uma solução em tempo polinomial. E aqui está o prêmio, o resultado da chave do trecho. Se o problema tem uma solução, o valor do ínfimo seria o melhor valor possível, e ele vai ser sempre um número racional. Então, por que isso é tão importante? Porque a gente se importa se é uma fração ou não. Porque é impossível para um computador encontrar uma precisão total de um número irracional, como por exemplo π ou raiz de 2. Ele nunca pode calcular. Mas um computador ele consegue calcular perfeitamente uma fração como 10 terços, ou 2 terços, ou 1 quinto. E o artigo ele nos diz que o tamanho dessa fração não é uma fração com 1 trilhão de dígitos. A gente sabe que é uma resposta é a fração encontrável, que nos permite em que todo o algoritmo funcione. E agora a gente pode usar o método de busca como a busca binária para caçar essa função. Bom, depois de explicarmos a parte anterior do artigo, ele faz uma seguinte afirmação, que seria a proposição 2.1. Eu traduzi aqui para a gente. Suponha que uma dada distância do problema 1 e 3 seja viável e tenha um valor ótimo ínfimo e limitado, então ínfimo é um número racional e denominado limitado acima pelo valor absoluto máximo de um subdeterminante de matriz. Vamos fazer essa demonstração aqui. Bom, vamos fazer essa demonstração. É, o objetivo dessa demonstração é provar que o prêmio do valor ínfimo de V é igual ao ínfimo de C multiplicado por X
mais z multiplicado por z. O objetivo é provar que essa expressão não é um número irracional como π, ou raiz de 2, por exemplo, mas é sempre um número racional, ou seja, uma fração. Isto é o que queremos provar. Como vê um ismo, deve haver uma sequência infinita de soluções, x, k, zk, chegando cada vez mais perto dele. Passo 1 da nossa demonstração. Como a gente tem o xk e o zk até v, que é o nosso ínfimo, onde o nosso k ele pode variar. Deixa eu escrever melhor aqui. Pode ser 1, 2, 3, qualquer valor. Isso é muito complicado. A gente só tem duas coisas ao nosso favor. O problema é limitado, ou seja, ele está numa caixa I2, x ele é inteiro. Então, vamos até anotar que x é inteiro. Se temos a sequência infinita de pontos, mas o x ele só pode ser um número finito de inteiros, 0, 1, 2 dentro da caixa, o que significa? Significa que um dos x tem que se repetir infinitamente, né? Então vamos chamar esse x que se repete infinitamente de x0. Deixa eu ver aqui. Escrever melhor aqui. X0. E filtrar o x. Ou seja, pode ser só x1, x2, x3 e até etc. Como existe um x0 que se repete, então a gente vai peneirar a sequência. Ou seja, a gente só vai pegar o x0 e o zk. O x está fixo. Então a nossa sequência seria x0, zk, então a gente vai é, fixar o quê? Agora, como x está fixo em x0, mas ele ainda está mudando, nesse caso, por que o seguidor continua escolhendo x0? Por exemplo, x0, zk, v. A decisão dele vai depender da restrição a x menor ou igual a bz mais 1. Assim como antes, os dk estão em uma caixa ilimitada. Isso significa que nossos pisos de bz mais u só podem ser um número finito de valores inteiros. Então, nosso b, nosso beta de zk só pode ser o lb de k e zk, no caso. Escrevi errado aqui. Tá bem feito também. Isso aqui só pode ser um conjunto de inteiros. Então, a gente pode peneirar isso aqui novamente. Aqui deve haver uma subsequência finita de Z que cai na mesma região, no mesmo patch, onde os pisos são todos iguais. Então a gente vai filtrar novamente. Ou seja, existe um patch aqui onde todos os ZK vivem. Então, o que a gente pode ir para a próxima etapa da nossa demonstração. Onde está o nosso prêmio? Então, ele deve ser o custo fixo de x0, mais o melhor valor ínfimo que Z pode obter dentro daquele patch. Ou seja, e o que é esse patch aqui?
que o texto nos dá a definição lá no artigo é a equação 6, que é o quê? O que eu vou até escrever ele aqui para vocês, mas tem lá no artigo a equação 6. Deixa eu só escrever aqui. Então, se a gente prestar atenção nessa equação, são duas equações inequações lineares. Então, o objetivo é E.Z ser linear. E vezes Z ser linear, no caso. Isso não é mais um problema. Então, a gente chega à conclusão de que é um problema linear, tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai resolver um problema de linear? Um teorema que a gente pode usar, que é um teorema clássico, ele fala que a solução ótima, se existir, está sempre ao vértice do politopo. O teorema do LP, solução ótima Z, está em um vértice. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar um polígono e marcar as quinas. Ou seja, desenhar um polígono 2D e destacar os vértices. Eu já volto já, eu vou desenhar aqui e já volto. Vamos desenhar aqui o polígono pra gente. Então, só recapitulando, é, o teorema do LP. Ele diz que a solução ótima de Z está em um vértice do polígono, ou seja, tem algum vértice aqui desse polígono. Então, o que a gente tem? A gente tem que o Z multiplicado pelo nosso vértice, ele é a solução disso aqui. Ou seja, Z ele é racional. Agora vamos calcular o prêmio. Bom, então o que eu acabei de dizer foi que o V é igual a um inteiro, mais um inteiro multiplicado por um racional. A gente pode simplificar e dizer que é um inteiro mais um racional, e o inteiro mais um racional, a gente chega à conclusão de que é um número racional. Está feita a demonstração. Mas é um bônus aqui, que não tem no artigo. E se o líder, o Z, for inteiro? Nesse caso, a nossa prova seria trivial, pois não há sequências. O conjunto de solução é apenas um número infinito de pontos. Finito de pontos. Por exemplo, se Z pertence a ZD, que será um conjunto finito de pontos, não precisamos do inf, usamos o min. É só testar todos os pontos e o valor C, E, X, E são todos inteiros. A gente faz novamente e a gente chega à conclusão de que seria um inteiro. Então, se ser inteiro é ainda mais forte do que ser racional. Por isso, a gente chama isso de fortalecimento trivial, que está escrito no artigo também. Ou seja, inteiro é racional. Isso é um fortalecimento trivial. Bom, pessoal, a gente tinha feito a demonstração do teorema 2.1 do artigo. Para quem quiser conferir, tá aqui, na página 5. Aí a gente vai partir para a terceira parte do artigo, onde ele fala do teorema 3.1. É, aqui os autores eles vão apresentar o resultado principal, ou seja, esse aqui ele vai, é, explicar como, o algoritmo deles vai resolver,
BMILP. Para quem é, não lembra o que é o BIMLP, ele seria isso aqui. Vou até escrever aqui. Ele é o B-Level Mixed Integer Linear Program. Bom, vou explicar cada sigla aqui. B-Level, ele vai se referir ao problema de decisão com dois jogadores que não agem ao mesmo tempo, mas sim em sequência. Por exemplo, temos do nível superior, ou seja, os líderes, a variável z, e o nível inferior, o seguidor, que seria o x. Esse é o B-Level. O Mixed Integer. Essas duas palavras são a mesma coisa. O que seria? Seria o tipo de variável que os jogadores podem escolher. Então, vamos imaginar que o problema tem ambos os tipos de variável. Então, ele é misto. Se ele for inteiro, então ele tem pelo menos um conjunto de variáveis, como 0, 1, 2, 3. No problema do artigo, ele foca nas variáveis v, que são contínuas, que podem ser 0,5, 1,73, e a variável de seguidor, que são inteiros. Se torna o nosso problema misto. E a gente tem a outra sigla, que é a Linear Program. Significa que todas as funções do objetivo que o líder e o seguidor querem minimizar. Todas as restrições e as regras do jogo, como AX, por exemplo, menor ou igual a BZ mais U. Isso aqui é um exemplo, pois é uma equação linear. Inequação linear. Isso aqui é um Z, que minha letra está feia aqui. Então, como ela é uma equação linear, não há termos como x ao quadrado, o log de z, x vezes z, por exemplo. Log de z, ou x vezes z. Apenas somas simples de variáveis constantes. Então, eu, isso tudo que eu expliquei é a sigla que está lá no artigo BMILP. Bom, como vimos que o artigo resolve o problema BMLP, ele vai quebrar essa resolução em três partes. A primeira parte, ele decide se o problema tem alguma solução, se ele é factível. A segunda parte, ele decide se o ínfimo é alcançado, ou seja, ele sabe diferenciar o nosso exemplo 1.1, onde havia um buraco. Quando a gente desenha o gráfico, havia um buraco. Ele deu um problema normal, por exemplo. Ele sabe se é ínfimo ou mínimo. E o terceiro, se for ínfimo, se for mínimo, ele encontra uma solução ótima. Então, eles garantem que esse algoritmo é rápido e roda em tempo polinomial, se o n, o número de variáveis do seguidor for fixo. Então, como é que eles fazem tudo isso? Eles nos contam que vão usar uma ferramenta super poderosa de outra área, a programação inteira paramétrica, que é aqui onde a gente vai apresentar a programação paramétrica. Eles vão citar alguns países dessa ideia nessa parte do artigo, por exemplo, Lenstra, Canaan e o mais importante, Eisenberg e Shimoy. Eles dizem que a conexão é mais profunda do que parece e não vão usar só ferramentas para os seguidores, vão usar para quebrar o problema inteiro. Então a gente agora precisa entender o que é essa ferramenta, chamada PILP, que usa um conceito estranho que a gente vai explicar agora, que projeção inteira. O que é projeção inteira? Então vamos para a mesa digitalizadora aqui. O que seria uma projeção inteira? Isso aqui é a equação 10 do artigo, para quem quiser ir lá procurar depois. Diz que Q sobre Z elevado a P. Imagine um poliedro Q
uma forma 3D com eixos DW. A projeção inteira vai ser a sombra de Q projeta no chão. B. Mas apenas a partir dos pontos onde a altura W é um número inteiro, ou seja, quando W for 1, W for 2, W for 3, mas não 1.5. Então, a gente pode até desenhar um poliedro aqui. Eu vou desenhar e já volto. Bom, eu fiz o desenho aqui. Agora imagine que a gente fatia o nosso poliedro em várias fatias diferentes. Por exemplo, W igual a 1 seria aqui, seria a projeção disso aqui. W igual a 2 seria a projeção disso aqui, e etc. O poliedro seria o nosso Q, e o B seria o nosso chão. Seria aqui. Então, é isso, basicamente, o que está dizendo essa parte do artigo. Agora, o que ele diz quando ele pega emprestados, ele quer dizer que é um solucionador de problemas de decisão e responde a pergunta de sim ou não. Por exemplo, o problema R de y menor ou igual a B tem solução inteira para todos os B naquela sombra inteira, mas os autores muito espertamente usam a negação disso. Eles usam a equação isso. Por exemplo, isso aqui tem solução inteira para todos os B, então os autores usam a negação disso, que é a equação 11, que seria essa equação aqui. Vamos até copiar ela para lá. Ela está aqui. Essa equação é a negação disso. Então, o trecho termina com o artigo falando sobre Shimon, Eisner de Shimon. Prova que esse caçador de falhas, o problema PLP, que é esse aqui que está no artigo também, ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Ou seja, é aqui que o trecho para. Ele vai fazer a demonstração desse teorema a seguir. Os autores vão reformatar o problema inteiro, o BMLP, para que ele se pareça exatamente com essa pergunta. O caçador de falhas. É assim que eles vão provar o teorema 3.1. Então, o próximo passo seria a demonstração desse teorema 3.1. Então, a gente chega à conclusão de que então, a seguir no vídeo, vamos fazer a demonstração do teorema 3.1. Bom, anteriormente a gente falou sobre o teorema 3.1 do artigo, que fala sobre uma ferramenta importante que a gente vai usar, que é a PLP, ou seja, uma ferramenta importante que a gente vai usar para demonstrar a continuação do artigo e resolver o problema, o BMLP. Então, eu até traduzi aqui para a gente, o que está escrito naquele teorema, depois não traduziu aqui, aí eu tinha feito a tradução aqui. Deixa eu copiar ela para cá. Ou seja, o teorema 3.2 ele diz que existe um algoritmo que, dada a matriz racional R pertencente a Q, M vezes N é um poliedro racional Q contido em Rm mais P decide a sentença. Ou seja, ele também diz que o algoritmo ele vai ser executado em tempo polinomial se P e N forem fixos. Então, eles dizem que existe um algoritmo que resolve o PLP, o caçador de falhas, e ele é rápido, em tempo polinomial, ou seja, se P e N forem fixos.
Então, para continuar, os autores eles vão mudar o formato do problema. O BMP original que a gente está falando é um problema de otimização. Qual é o melhor valor ínfimo que o líder pode conseguir? Eles criam um novo problema. Então, vou até digitar para vocês. O problema original era o de otimização. Agora o nosso problema vai ser o BMLP, deixa eu ver, te pergunta qual o valor ínfimo de V. Aí a pergunta é qual o melhor? É difícil responder essa pergunta. É mais fácil responder a uma pergunta de sim ou não. Então, a gente vai criar uma ponte entre um novo problema de decisão. Então, é possível conseguir um valor maior do que alfa, digamos, a resposta é sim ou não. Então, a gente tem que o nosso, deixa eu ver, BMLP de alfa vezes A é um valor teste que a gente acabou de fornecer. Então, digamos que a gente tem um alfa igual a 10. Pergunta: xd pertencendo a isso, que seja viável tal que c vezes x mais d vezes z é menor do que alfa. Então, vamos à analogia de recorde. Alfa é o recorde a ser batido, digamos. E BM é do que é a pergunta. Pergunta: é fisicamente possível para o líder e seu seguidor baterem esse recorde? Então, sim ou não? É uma pergunta. Então, a gente também faz outra pergunta. Por que criar essa pergunta? Porque você pode responder sim ou não rapidamente. Você pode encontrar o valor verdadeiro usando busca binária, por exemplo. É uma estratégia para encontrar o valor. Ou seja, o BMLP, quando P for zero, consegue pontuar menor ou igual a zero? E outra pergunta, se for menos 10, consegue pontuar menor ou igual a menos 10? E se for menos 5? O que a gente diz, portanto, que BMLP de alfa é a ponte crucial. O próximo passo do artigo é a demonstração real será mostrar como usar o caçador de falhas do PLP para responder essa pergunta aqui. Essas perguntas que a gente fez agora, essas várias perguntas, se é sim ou não. Então, a gente vai usar o caçador de falhas, o PLP, para resolver o BMLP, o prêmio da nossa demonstração. Bom, vamos continuar então. A gente vai resolver a pergunta de sim ou não e a prova de que é a ponte que estávamos esperando. Então, existe um algoritmo para BMLP, e a pergunta sim ou não, e a prova a gente vai mostrar que o BMLP, já vamos até fazer na mesa aqui, a gente vai provar que o BMLP ele pode ser igual ao PLP, que é o nosso caçador de problemas. Opa, desculpa, é só um L. Isso. Então, o primeiro passo é como vamos escrever a equação 3, que é x, que x é o argmin, o melhor. Então, a gente vai escrever a equação 3 aqui.
Vou até escrever aqui equação 3. Isso aqui está lá no artigo, equação 3, só procurar. Então, x é o melhor, é o mesmo que dizer que não existe nenhuma outra solução que seja melhor. Então, o conjunto de x melhores é vazio. Então, podemos dizer isso aqui, é um conjunto vazio. Como o φ, isso aqui é um φ, ele é inteiro, ser melhor significa que a gente vai ter um custo menor ou igual a φ vezes x menos 1. Isso aqui é basicamente a equação 12. Eu vou até escrever ela aqui para a gente entender melhor. Essa é a equação 3 do artigo. 3 não, 12, me desculpe. Eu disse que o AX também é menor ou igual a BZ mais U. Tudo isso contido. Isso aqui é um conjunto vazio. Então a gente transformou o argmin em um conjunto vazio. Agora a gente vai empacotar o problema. Agora a gente tem que fazer isso parecer com um caçador de fadas, o PLP, que tínhamos, que estava na forma de tal que. Então a gente vai fazer aquela equação se parecer com essa. Primeiro, a gente empacota a restrição da equação 2 em uma matriz R e em um vetor B. Então, a gente vai ter uma matriz R com o V, o φ no caso. Tudo isso elevado a T, um B sendo igual. Então, o nosso resultado seria 12 se tornar PB contido em Zn, que é igual a vazio. Eles empacotam todo o resto do problema no poliedro Q. Então, a gente vai escrever a equação 13 aqui, que é o superpoliedro, Q de alfa. Seria o Q de alfa igual, abre colchetes, parênteses, bx. Isso aqui é igual ao c vezes x mais z vezes z menor ou igual a alfa. A pergunta do BLMP que falamos anteriormente. E também temos o c vezes x mais d vezes z, que é menor ou igual a p. Isso aqui é as regras do líder. Então, a gente temos que Q alfa vai pegar todas essas regras do BMLP fatorial e vamos para a parte final. Agora a gente vai juntar toda a pergunta do BMLP, seria essa aqui, essa parte aqui do alfa,
E a gente vai ver que existe um xd variável com custo menor ou igual a alfa. Então, a gente cria uma nova pergunta, em que existe um xz viável com custo menor ou igual a alfa. Então, a gente tem que nosso BMLP de alfa, ele pode ser também bx pertencente aqui a, onde x é inteiro, tal que pb união com zn é igual ao vazio. Agora a gente vai comparar isso com o caçador de falhas que a gente já conhece, que é o PLP. Então a gente vai pegar esse valor aqui e a gente vai comparar com o PLP, que é esse aqui. A gente vê que é a mesma estrutura. A gente vai ver que é só um disfarce o PLP. O artigo mostra que isso aqui são a mesma estrutura, que é basicamente um PLP. Então a gente chega à conclusão de que um BM e LP de alfa vai ser igual ao PLP. A prova termina de forma simples. O teorema ele diz que a gente pode resolver o PLP como acabamos de provar, que BMLP de alfa é o PLP, então a gente pode resolver o BMLP de alfa. Então a gente resolve o BMLP como um PLP. Então a gente acaba de provar que o BMLP de alfa é igual ao PLP. Portanto, a gente pode resolver o BMLP fatorial de alfa usando o PLP. O último parágrafo nos diz para usar a busca unidade. Vamos usar essa ferramenta para cercar o verdadeiro valor do ínfimo. Então, o próximo passo do artigo vai ser usar a busca binária para encontrar o valor do ínfimo B. Então, vamos ao próximo passo do artigo. Bom, continuando a nossa demonstração, a gente vai precisar também falar sobre o teorema 3.3, que eu traduzi ele aqui para a gente. Ele diz que existe um algoritmo de tempo O log de n que determina um número racional desconhecido R que está no conjunto QE igual a PQ pertencente a 1 até L, fazendo no máximo 2 log L mais 0 mais O de 1. Consulta da forma R é menor ou igual a A. Então, esse é um dos teoremas maiores do artigo. Talvez seja o maior. A gente vai precisar do teorema 3.2 e do teorema 3.3 para provar o teorema 3.1. E vamos lá. Vamos para a mesa digitalizadora. Esse teorema ele é um algoritmo de busca binária super rápido de Quick-Melron. Ou seja, ele usa uma busca racional. Vocês lembram da preposição 2.1 que diz que o prêmio de V é sempre uma fração P de Q com o denominador Q limitado por L? Essa ferramenta vai ser feita exatamente para encontrar esse tipo de fração. Por exemplo, a gente tem P de Q, que ele é delimitado por L. Então, isso aqui é a nossa proposição 2.1. Vou escrever até melhor aqui. 2.1, que é igual a P sobre Q, que é igual ao nosso V, que é nosso prêmio, que é nosso ínfimo. Lembre-se disso. Onde o nosso Q ele é menor que L. E a gente tem o teorema 3.3, que a gente vai encontrar P sobre Q em 2 log L.
Agora a gente vai usar a nossa ferramenta para construir o motor do Lema 3.1, que vai nos permitir encontrar o valor exato do índice mover. Então, a gente vai fazer uma busca em duas etapas. A gente vai ter a etapa 1, que vai ser uma busca binária normal, onde a gente vai usar o BMLP para cercar V, que é o nosso índice, até termos um intervalo de tamanho 1. Isso vai nos dar uma parte inteira. E a gente vai ter etapa 2, que é uma busca racional. Agora a gente sabe que V é um inteiro mais uma fração e a gente vai usar a ferramenta 3, que é a busca racional, para encontrar a fração que falta. Então a gente vai usar o V, que é o nosso input, que vai ser igual a um inteiro mais uma fração. Então, na etapa 1 a gente vai achar V, é, o inteiro, e na etapa 2 a gente vai basicamente achar o R, que é a fração. E a gente vai encontrar o resultado com precisão. Agora que a gente tem um motor V, nós vamos montar a mesa para o teorema 3.1. Vamos fazer um checklist em 3 partes. É, deixa eu... Acho que dá para continuar essa folha aqui. Bom, no artigo, o algoritmo, ele tem 3 partes. A primeira parte, ele pergunta se ele é factível. Sim, usa o algoritmo de Lestre, fácil. Então, factível. A gente faz outra pergunta. Ele é ínfimo ou mínimo? Ou mínimo? E a terceira parte, a gente vai encontrar o x e o z se ele for mínimo. Deixa eu escrever melhor aqui. Tá feio. Como a gente sabe que o ótimo V que acabamos de encontrar ele é alcançável, então a gente faz a pergunta: o ótimo existe? Então, nós simplesmente perguntamos a nossa ferramenta, o BMLP, que a gente definiu lá atrás, que é o PLP também, que a gente já demonstrou lá atrás, uma nova pergunta. A pergunta é, vou escrever ela aqui, é viável tal que a prova de que eu podemos fazer essa pergunta de igualdade é a mesma da preposição 3.1. Se a ferramenta disser sim, então é mínimo. Se disser não, é ínfimo. Então a gente resolveu essa parte. Ou seja, sim é igual a mim e não é igual a ínfimo. Ou seja, se for sim, existe um buraco. Se for não, então eu confundi aqui. Se for sim, existe um ótimo.
Se for não, existe um buraco. Ou é um buraco. Então, agora a gente tem que encontrar a terceira parte, que seria o x e o z, se for sim. Então, vamos encontrar o x o inteiro primeiro. Fazemos isso de componente por componente. Então, a gente vai resolver o x1 com a constante. Aí a gente acha o x1 usando o lema 3.1. A gente resolve um em x2. Mais uma vez, a gente vai resolver o x2. A gente vai repetir esse processo n vezes até encontrar o x, ou seja, até o x ficar encontrado. Agora a gente vai encontrar o z. O processo para encontrar o z ele é um pouco mais complicado, pois a gente vai ter que prender o z em um conjunto Q, encontrar os pisos de R, tá ok, R igual a bz mais u, aí o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o R. Para encontrar o R, a gente vai ter que resolver isso aqui. Vou fazer dois passos para ficar claro. A gente faz um índice de B1 de Z mais U com X igual a X asterisco e o const igual a V asterisco. Aí a gente acha o R1. Aí a gente faz a mesma coisa de novo. Vou fazer mais uma vez o processo. A gente faz o mesmo, só que dessa vez vai ser B2 de Z mais U com, vou colocar aqui o 2 com X igual a X' novamente, o V igual a V asterisco. Não, calma, fiz errado aqui. É o const igual a V asterisco. E R1 menor igual. Aí a gente vai calculando até a gente achar o R2. A gente repete isso M vezes. Aí depois que a gente repete, a gente encontrar o R2. Aí agora a gente vai para a fase 3, o truque do baricentro. O zelinha pode estar na parede, aberta de Q para pegá-lo. Pegamos a gaiola fechada, achamos seus vértices e o Z será a média deles. Então, eu vou fazer um desenho aqui e já volto para continuar a explicação.
Bom, fiz o desenho aqui. É, o que a gente quer dizer é que a solução, ou seja, Z, pode estar aqui, nessa parede aberta aqui. Mas pode estar perto, mas nunca nela. Ou seja, o Z pode estar nas proximidades dessa parede, mas nunca encostando nela. Então, como encontramos o ponto lá dentro? Não podemos simplesmente pegar a quina, porque a quina pode estar na parede. E não pode ser a solução válida. Então, o que vamos fazer? Aqui está o truque que o artigo fala. A gente fecha a gaiola, pega o fechamento de Q, que o artigo chama de C1, e transforma a linha tracejada em uma linha sólida. Ou seja, isso aqui vira uma linha sólida. Agora que é um politopo fechado, podemos encontrar todos os seus vértices. Pelo lema 2.1, a gente sabe já que todos os vértices são números racionais. Então, a gente pode marcar todos os vértices aqui. Todos eles vão ser números racionais. Então, como a gente tem 4 vértices, é possível que os E3 e E4 não sejam soluções válidas, pois eles estão na parede que era aberta. Então, se pegarmos a média de todos os vértices, ou seja, o baricentro, esse ponto tem a garantia de cair no politopo, longe de todas as paredes. Então, a gente pode conectar todos esses vértices opostos, onde as linhas se cruzam no centro da caixa, ou seja, aqui, e a gente pode calcular o baricentro, que seria o nosso Z, nossa solução. Ou seja, a média de todos os vértices é o nosso baricentro, que é o Z. Vou até escrever aqui, o baricentro igual a média, que é igual a Z. Então, a gente está garantido que ele é racional, está no interior, longe da parede aberta. Então, o que acontece é que se a gente, se não fosse ínfimo, se fosse mínimo, então não, a gente não podia achar a solução ótima, quase perfeita, pois no artigo tem um corolário que diz que, em vez de caçar o cônjuge de V, nós caçamos o cônjuge de V menor ou igual a 1 mais V asterisco. Então, a gente não vai procurar por C vezes X mais D vezes Z. A gente vai procurar por C vezes X mais D vezes Z menor ou igual a 1 mais E vezes Z. Então, é a mesma coisa que a gente fez. Vou até escrever aqui. Se ele fosse mínimo ao invés de ínfimo, ao invés da gente procurar o C vezes X mais E vezes Z, que é igual ao nosso delírio, tem uma solução ótima, a gente procuraria por C vezes X, deixa eu escrever melhor aqui, C vezes X mais E vezes Z, isso aqui vai ser igual, menor ou igual a 1 mais E vezes V. Ou seja, se na nossa segunda parte do nosso algoritmo não fosse ínfimo e fosse ínfimo, ao invés de usarmos isso, usaríamos isso. Então é isso que o lema 3.1, o teorema 3.3 diz. Bom, a gente provou a seção 2 e a seção 3 do artigo. A gente provou o corpo central e como funciona o algoritmo, por que ele funciona. Agora a gente vai para a parte 4, que
uma das últimas partes do artigo, que vai focar no caso puramente inteiro, o BLP. Então, deixa eu descer aqui. É, essa ideia é a mesma do BMLP, mas com a nova regra crucial. O líder C também deve escolher números inteiros. Então, no caso misto, a gente tinha um x pertencente a z, que era inteiro, contínuo, e a gente tinha um BLP puro agora, que vai ser o x pertencente a z inteiro, só que não contínuo. Ele somente vai ser inteiro. Isso aqui está na equação 15 do artigo, isso aqui. O que isso muda? Lembra do exemplo 1.1, o buraco que a gente fez no gráfico? Ele criava um ínfimo inalcançável? Então, é, no BLP, não pode ser 0.10001, só pode ser 0 ou 1. O buraco não vai existir, ou seja, antes tínhamos valores quebrados, agora não podemos mais, só valores inteiros, 0 ou 1, eliminando os buracos. Aí, o artigo ele fala de um novo teorema, o teorema 4.1. Bom, eu até traduzi aqui para a gente, que está escrito em teorema 4.1. Ele diz que existe um algoritmo que resolve o problema do BLP e da equação 15 no seguinte sentido. É, primeiro, a gente vai ter três partes. A primeira parte, a gente vai decidir se ele é factível. Se ele for factível, a gente encontra uma solução ótima de x' e z'. Então, vou escrever aqui, ó, primeira parte. Ele é factível. Se ele é factível. Se for factível, então a gente vai para a parte 2, que é um algoritmo, do algoritmo, né? Então, note o que sumiu. O passo decidir se o ótimo existe, que antigamente a gente usava, anteriormente no caso, a gente verificava se o ótimo existe. Agora já não é mais necessário, porque a gente já assume que ele existe. Então, a gente não vai usar o teorema 3.1, que verificava se era ínfimo ou se era mínimo. A gente já vai assumir que já existe uma solução ótima. Então, a velocidade desse algoritmo é de n mais d. A dimensão total dele vai ser fixa. Eu escrevi errado aqui, deixa eu escrever melhor. Então, agora para a gente provar, vai ser a mesma forma como fizemos anteriormente, no lema 3.3. Mas a gente vai ter duas simplificações. A gente vai criar um BLP, resolver o BLP usando o truque do PLP, a gente vai achar V, o valor, e achar X e Z. Então, a gente vai primeiro achar V, a gente vai usar uma busca binária, mas usando como parâmetro para dizer que o V ele vai ser inteiro. Então, a gente vai usar uma busca binária para encontrar V, uma busca binária.
Aí a gente não vai usar a busca irracional nesse caso. Racional, que é do teorema 3.3. Aí agora a gente vai encontrar Z no líder. Como que a gente vai achar Z? A gente vai achar primeiro Z1, Z2, até onde desce, para a gente encontrar o mínimo de Z. É o mínimo de ZJ. Assim a gente acha o Z. Aí como a gente sabe que o resultado dessa busca aqui vai ser um valor inteiro, então a gente não vai usar aquele truque do baricêntrico, que é para somar todos os vértices e calcular a média entre eles, que seria o baricêntrico, que explicamos anteriormente. O resultado é inteiro. Então, é basicamente assim que a gente acha. É um algoritmo de uma forma simplificada do algoritmo mostrado anteriormente, só que é, com a diferença de que ele só vai procurar valores inteiros e não vai procurar valores irracionais. Isso diminui bastante passos do algoritmo. Então, o artigo ele menciona também que existe outro método, que são as funções geradoras racionais. Mas o método usado do PLP ele é mais direto. Então, o método 1 da solução desse artigo ele vai ser mais simples e direto, mas o método 2, que seria as funções geradoras, ele é um pouco mais complexo. E o artigo ele fala que os autores notaram que o método das funções geradoras, na verdade, acaba usando as mesmas ferramentas do método 1. Portanto, a abordagem deles é mais fundamental. Então, chegamos na parte final do artigo, que é a seção 5, onde falamos das conclusões. Então, basicamente, o artigo ele resolve o problema do ínfimo, do buraco. A gente resolve o problema 1.3, onde o seguidor ele é inteiro e o líder é contínuo. O algoritmo ele roda em tempo polinomial, que é considerado rápido, desde que o número de variáveis n seja fixo, ou seja, aí é forte, pois ele não apenas encontra o valor, mas ele lida com o problema do ínfimo, o problema 1.1. Ele decide se o problema tem uma solução. Se tiver, ele vai encontrar o valor do ínfimo. Se o ínfimo for alcançado, ele é um min. O algoritmo encontra a solução exata usando a prova do teorema 3.1. Encontramos também se o ínfimo não é alcançável, o algoritmo ainda é útil. Ele encontra uma solução quase perfeita que chega tão perto que é o colorário 3.1. E o algoritmo ele foi basicamente construído usando as ideias da ferramenta do PLP e o método para caçar um valor que é chamado também de BMLP. E ele ainda mostra na parte 4 uma versão simplificada do mesmo algoritmo, só que usando um caso em que x e z são puramente inteiros. É uma solução mais rápida, mas só serve para esse caso específico. Então, é isso que a gente conclui sobre o artigo. A gente tem as referências aqui. O artigo vai ficar na descrição do vídeo, caso queiram acessá-lo. E é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.